Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Marco Toneguti, eu sou servo do Senhor e assisto o Senhor na região de Campinas. E nesse ano a obra completa aproximadamente 35 anos nessa região e nós estamos em festa, felizes, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nosso favor. Eu queria lembrar aos irmãos as muitas maravilhas e bênçãos que o Senhor nos concedeu ao longo de todo esse tempo. E não posso deixar de mencionar, desde a grande bênção que o Senhor me concedeu com relação ao meu chamado, quando, certa ocasião, há mais de 30 anos, por 3 dias consecutivos, ouvi uma voz que dizia: servo, vá à minha casa, necessito de varões. No 3º dia, essa voz foi acompanhada de uma visão. Para mim era algo muito estranho, porque não conhecia os dons espirituais e imaginava que aquilo não era uma coisa normal, e para mim era muito estranho tudo aquilo, e por isso mesmo assentei no meu coração não dizer nada absolutamente para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Mas no último dia, como eu disse, além da voz, o Senhor me concedeu uma visão. Depois dessa experiência, alguns minutos depois, 30, 40 minutos depois, alguém tocou a minha campainha. Ao atendê-lo, a pessoa, até mesmo um pouco aflita, dizia o seguinte: preciso muito falar com o senhor. Eu acabo de ver uma coisa que o senhor precisa saber que eu vi. E ele simplesmente contou a visão que eu tive e que tinha assentado no meu coração jamais dizer para ninguém. Naquele momento, eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E ele estava me dizendo que não há absolutamente nada que o homem possa esconder se o Senhor quiser revelar. E que aquilo, o Senhor, era uma experiência que o Senhor queria dizer: eu estou falando contigo. Desde então, tendo recebido o chamado, eu disse sim ao meu Senhor. E durante todos esses anos, eu participei de muitas experiências na região de Campinas. Foi assim que durante esse período, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Já há mais de 40 anos, 41 anos que estamos casados. O Senhor me deu 4 filhos. Atualmente tenho 4 netos, todos na presença do Senhor. O Senhor me concedeu uma grande bênção profissional. Eu atuo na área de consultoria tributária, especializada em supermercados. Hoje nós temos mais de 1.500 clientes distribuídos por todo o Brasil, de maneira que o Senhor abençoou muito a minha vida e fez muitas maravilhas. Me recordo, certa ocasião, quando passei por uma grave crise de saúde, porque eu fui diagnosticado com um tumor no mediastino, que certamente era muito sério, e nessa ocasião eu já tinha um olhar de despedida do mundo, porque imaginava que o Senhor iria me recolher. Mas participando de uma das reuniões do grupo de intercessão, o Senhor mostrou que eu estava enfermo, sem mesmo eu ainda ter conhecimento disso. E na mesma reunião, o Senhor me orientou e orientou os pastores na ocasião que eu fosse ungido com óleo para a cura. Depois de diagnosticada a enfermidade, com várias tomografias na época, que para nós era um exame muito importante, recente, era uma grande novidade, esse tumor foi diagnosticado e a esperança na medicina de fato era pequena. Mas quando fomos ungidos pelo Senhor, as nossas forças se esvaíram. E praticamente, quase que tombando, esvaído das forças,
eu percebi que alguma coisa tinha acontecido no meu corpo. O Senhor falou comigo, disse que havia me curado. Logo em seguida fiz um exame e o Senhor mostrou que aquele tumor, que era muito grande, ele havia já diminuído consideravelmente por aquela ocasião. Desde então, tenho vivido abençoadamente muitas coisas. Só foram muitas jornadas de bênçãos, jornadas de graça, de livramentos, e o Senhor tem operado muitas coisas na minha vida. Mas o que eu queria dizer, talvez muito mais importante que isso, que aquilo que eu vi o Senhor fazer na minha vida, eu vi muito mais o Senhor fazendo na igreja do Senhor nessa região. E eu mesmo fui testemunha de muitas maravilhas. A primeira delas, o crescimento da nossa região. Me lembro quando, há muitos anos, o Senhor concedeu uma visão que muitas luzes se acenderiam ao longo da Anhanguera. E foi assim que eu testemunhei o surgimento, por causa da bênção do Senhor e da operação do Senhor, de muitas igrejas. Eu mesmo participei até mesmo na assistência dessas igrejas, como foi em caso de Várzea Paulista, Jundiaí, Vinhedo, Campinas, Americana, Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto e tantas outras igrejas como Sertãozinho, depois no noroeste do estado de São Paulo, igrejas ali como Araçatuba, Auriflama, Mirandópolis, Morro Agudo, tantas adjacências, tantas igrejas vimos surgir e trabalhamos, como a igreja de Indaiatuba, aqui no eixo da rodovia Santos Dumont, ou mesmo no eixo indo para Minas Gerais, igrejas como São João da Boa Vista, Aguaí, até mesmo Poços de Caldas, onde atuamos no início da igreja, de maneira que vimos o Senhor operando e expandindo grandemente essa região. Ao longo desse tempo, o Senhor nos concedeu a bênção de testemunhar muitas maravilhas e muitos milagres. Tivemos experiências com anjos, experiências de livramento, de libertações e de curas. E nós temos visto que desde então, desde aquela época, há 30 anos, o Senhor continua agindo e o Senhor continua operando naquela que atualmente é a nossa região. Eu me lembro de uma criança cuja mãe a trazia vinda do norte do país. Essa criança, ela não podia andar, nem mesmo podia ficar sentada normalmente. Era preciso que outras pessoas se sentassem à sua direita e à sua esquerda e ela fosse segurada, porque mesmo sentada, se ela não tivesse apoio, ela cairia. Essa criança, ela tinha aproximadamente uns 5 anos, talvez 6, aproximadamente. E por essa ocasião, há cerca de quase 30 anos, 28 anos, nós estávamos na igreja da Rua Lusitana, que foi praticamente o primeiro salão que a igreja teve na cidade. Estando ali naquela igreja, nós presenciamos uma maravilha, porque essa mãe que trazia a sua criança regularmente para essa cidade, para fazer um tratamento na Unicamp, no Hospital das Clínicas da Unicamp, essa mãe um dia, e a igreja nossa, experimentou uma grande bênção, porque durante um louvor, naturalmente, aquela criança foi curada pelo Senhor, e ela começou a andar, não só andar, mas correr alegremente por toda a igreja. E o Senhor, então, naquele dia, manifestou uma grande maravilha entre nós, porque aquela criança que estava impossibilitada de locomoção, agora, com uma criança feliz, podia andar, correr, se locomover de um lado para o outro. Bênçãos assim
e maravilhas dessa natureza, vimos, se pudermos dizer, usando de uma expressão forte, aos montões. Certa ocasião, uma senhora que recebia assistência também no Hospital das Clínicas da Unicamp, ela precisava de um transplante de fígado e durante algum tempo ela foi assistida na igreja em Campinas, uma igreja que se chama Barão Geraldo. Por aquela ocasião, ela ficou aguardando esse transplante até que chegou o dia. As coisas não correram bem e ela veio a falecer. Ocorre que havia uma igreja que há tempos orava, jejuava e buscava o Senhor em favor da saúde e da cura daquela serva. E o que se viu foi talvez uma das maiores maravilhas que nós já presenciamos. Porque aquela mulher que havia sido atribuída a morte a ela, havia sido diagnosticada e confirmada a sua morte, havia sido dado baixa até mesmo do sistema da Unicamp, dada como falecida. Depois de algumas horas, ela tornou a viver, ela ressuscitou. Para nós aquilo foi uma grande bênção e uma grande maravilha, uma grande vitória. A ponto daquela senhora ter perdido até mesmo o recurso mensal que ela recebia do INSS, porque agora